Livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. A espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu sou o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem: Por que suspiras tu? Dirás: Por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor: A espada está afiada, e também assacalada. Para matar está afiada, para reluzir está assacalada. Alegrar-nos-emos, pois? A vara de meu filho é que despreza todo madeiro, e foi dada a assacalar para ser manejada. Esta espada está afiada e está assacalada para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, porque se faz uma prova. E que seria se não existisse a própria vara desprezadora? Diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como ralo e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita. Prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. E escolhe um lugar. No cimo do caminho da cidade o escolhe. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. À sua direita, a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isto será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramento entre eles. Mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos. Visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade,
Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon e acerca do seu desprezo. Dize, pois: a espada está desembainhada, assacalada para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto que te veem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada à sua bainha. No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. As abominações de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações, e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue. E em ti sobre os montes comeram, perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. E a que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste, e por causa de teu sangue, que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém.
como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 23. Oolá e Oolibá, as duas meretrizes. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Oolá, e Jerusalém Oolibá. E prostituiu-se Oolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos mancebos de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada. E foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Oolibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andavam montados em cavalos, todos mancebos de cobiçar. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho.
com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas nas suas cabeças, todos com o parecer de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela multiplicou, todavia, as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujas carnes são como carnes de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxe à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soá e de Coa e todos os filhos da Assíria com eles, mancebos de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas e com ajuntamento de povos. E se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes. E porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá à espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que te aborrecem, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma. E te trarão com ódio, e levarão todo o seu trabalho, e te deixarão nua e despida. E descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu corpo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esquecestes de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oholá e a Oholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram.
Por amor deles se levantaste, cobriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse à envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aholá e a Aholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julga as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação e as entregarei ao desterro e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová.